Há 20 anos eu resido em Patos de Minas. Sou esposa de Dr. Domingos Sávio, um pediatra tão conhecido na cidade, né? Já há 33 anos dedica a sua vida à saúde das famílias. Nós temos 2 filhos, o Pedro Henrique, também formado em medicina, seguindo aí a profissão do pai. Temos a Laila, que também está terminando o curso de medicina. Sou produtora rural, educadora por formação, trabalho hoje na faculdade FPM, uma instituição de ensino superior, e estou também diretora lá no Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Bom dia, Ismar. Bom dia, Bill. Um abraço uma vez mais para você ligado aí na Super Rádio Patos. Bom dia, Carluce. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E vi que fica aqui também o meu abraço ao Dr. Domingos. Tenho certeza que ele está nos vendo e te assistindo e ouvindo também, né? Fica aqui o nosso abraço. Obrigada, será entregue. Carluce, por que você, na verdade, colocou seu nome para concorrer às eleições de 2022? Então, Ismar, eu acredito que a política ela é uma ferramenta de transformação para a sociedade. Pensei muito, nós decidimos isso, foi em conversa em casa, com a família, né? Refleti muito, porque eu precisava de somar, né? Hoje eu me vejo assim na oposição bem tranquila, né? Já tenho aí toda a experiência, vivi um processo de criação dos filhos, estou aqui em Patos já há 20 anos, 10 anos na evangelização, entrando nas casas, orando, passei pelo processo dos adolescentes, criei meus filhos, estudamos, né? Estou já há 30 anos com Domingos, casada, e isso me deu uma certa preocupação diante do cenário político que nós estamos vivendo. Nós precisamos sim nos posicionar e defender os valores e princípios que nós acreditamos. Por isso, eu preciso dar a minha contribuição enquanto educadora, enquanto produtora rural, enquanto mãe de família, porque eu sei bem, eu sou uma pessoa que trabalho com as bases. Eu venho lá de uma família de produtor rural, meu pai foi produtor rural, né? E a gente conhece bem essa realidade. Enquanto educadora também, eu sei as deficiências e onde nós podemos trabalhar. E a outra coisa, assim, mais séria ainda, que me preocupa, eu tenho 3 médicos em casa. E há 30 anos, eu escuto e partilho com o Domingos essa angústia das pessoas em relação ao acesso à saúde, né? O telefone do Domingos toca, o telefone do Domingos recebe mensagens, mas também, igualmente o meu, pessoas pedindo, arruma para mim uma consulta, tentando uma vaga no SUS e não está demorando. Eu falei, nossa, nós poderíamos fazer algo mais pela região, algo mais por Patos de Minas, né? E aí falou assim, vamos trabalhar fazendo uma parceria, Domingos, você me ajuda nessa questão da sua experiência e nós podemos somar juntos, a gente pode sim fazer um trabalho bacana por Patos de Minas e toda a região. A senhora também já falou agora da saúde, a senhora tem os familiares, né, os filhos e o próprio esposo da área da saúde, mas a senhora falou que é educadora. Sim. Como a senhora analisa e qual vai ser assim, a principal função que a senhora vai depender em prol da educação, se caso sendo eleita? Sim, Bill. A gente sabe que a primeira coisa que uma empresa, qualquer instituição, ela precisa ter é a valorização do profissional. Um profissional que ele não se sente valorizado, ele não é produtivo. Mas o professor, além de trabalharmos nessa questão de valorizar o profissional, tem uma outra demanda antiga do professor, que é o piso salarial. O professor, ele pede isso daí há vários anos, pedindo a implantação do piso salarial.
que acontece? O professor, ainda que ele tenha o seu aumento, é muito bem-vindo o aumento e tudo, mas o professor, ele hoje quer muito, é uma demanda antiga dele. O governo federal, nos governos passados, ele concedeu e foi aprovado o piso salarial, né? O governo, ele repassa através do Fundeb. Quando foi implantado passado em lei o piso salarial, o governo federal repassou isso para os estados, que ele faria a complementação através do Fundeb. E os estados gritaram, falou, não, nós não temos condições de fazer isso, né? Aí o que o governo federal fez? Não, então eu vou ajudar, eu vou repassar um pouco através do Fundeb. Mas ainda o estado de Minas, especificamente falando, ele não conseguiu repassar isso ainda. O ano passado, né, foi votado na Assembleia, ganhou. Quando foi para o governo vetou, voltou para a Assembleia. Isso aí foi judicializado. O professor espera o ganho dessa causa, vai ajudar muito no orçamento do professor. Então, o que o professor precisa hoje, além de ser valorizado? Ele quer o seu piso salarial. Candidata, como produtora rural, a senhora conhece muito bem a nossa região e existe uma demanda enorme por parte do pequeno e médio produtor, das dificuldades que eles estão encontrando, porque eles não têm incentivo do governo, né? O pequeno produtor, o médio produtor, às vezes não tem como irrigar uma plantação em época de seca, na maioria das vezes não tem uma ordenha para tirar aquele leitinho, as estradas péssimas, né? Muito difícil aí, o acesso a determinadas fazendas. Caso seja eleita, candidata, de que forma que a senhora pretende melhorar a situação desses produtores rurais, já que a senhora conhece muito bem essa situação? Yasmar, muito bem. O pequeno, médio produtor rural são as meninas dos meus olhos. Por que eu digo isso? Porque foi onde eu convivi na minha adolescência, quando criança, e a gente conhecendo a realidade, a gente fala isso com propriedade, né? Porque a gente vê, sim, as dificuldades, igual você disse mesmo, né? Ele tem lá uma campineira, ele tem lá uma hortaliça maior, ele precisa irrigar aquilo, né? Porque a gente está vendo, nós estamos vivendo tempos de intempéries, seca extrema, água em excesso ou falta de água, né? Estamos vivendo, assim, tempos difíceis. Então, a gente tem muito que trabalhar para o pequeno produtor e o médio produtor, né? Tem uma coisa que eu penso, assim, que eu tenho certeza que impacta muito, que é a questão do aval, né? As linhas de crédito, elas saem. Só que para o pequeno produtor e médio, ela sai em fatias bem menores. E quando sai, o que agarra lá no banco? A questão do aval. Aí fala assim, precisamos aqui de um avalista. Quem fica andando, né, para pegar a assinatura, pedindo as pessoas para avalizarem? Eu penso que nós, enquanto deputados, nós podemos criar um fundo, criando uma bolsa, um fundo de aval para ajudar isso, né? Além das políticas, nós podemos implementar as linhas de créditos para, como você disse, a questão da energia, né? A energia elétrica hoje, ela impacta. Hoje, em Minas Gerais, não tem a questão do abastecimento de energia suficiente. Nós precisamos, sim, de investimentos, de financiamentos para beneficiar o pequeno, para a questão de colocar energia fotovoltaica, né? E tantas outras coisas que nós podemos. Nós temos aí também a questão das estradas vicinais, né? Porque a pessoa que produz, ela precisa escoar. E nós estamos vendo aí a questão das estradas vicinais. Patos de Minas e região, o município tem 3.000 quilômetros de estradas vicinais, né? E a gente vê essa dificuldade. Outro dia eu estava andando na área rural, e eu cheguei numa comunidade e a pessoa, bom dia, boa tarde, você veio arrumar as estradas rurais para nós? O governo municipal, ele tem feito, mas ainda há muito que se fazer. A exemplo de Lagoa Formosa, a exemplo de Vazante, que tem asfaltado os principais acessos das comunidades rurais. Hoje, a solução, ele é o asfalto. Nós precisamos urgentemente, né, de pensar como é que nós vamos fazer essa ligação com as comunidades rurais. Talvez parcerias com as empresas, né? Estão aí arrumando, estão encascalhando e tudo, mas tem outra dificuldade, o cascalho.
o cascalho está tendo dificuldade. Ninguém está fornecendo cascalho. E se é para pegar em maior quantidade, tem que procurar a cascalheira lá, né? Uma empresa. E quando também ainda tem outro entrave, que é a licenciamento ambiental. Então, está ficando muito difícil, né? Então, o pensamento hoje é pensar que o Brasil caminha sobre rodas, Minas Gerais não é diferente e que nós precisamos, o asfalto precisa chegar para nós. Como? Parceria, né, com as empresas, temos ali várias empresas aqui na região que precisam de asfalto, mesmo porque para escoar a mercadoria, temos aqui empresas já pensando em exportar esse produto. Mas não pode andar em estrada de terra, o caminhão não pode andar nem 1 metro de estrada de terra. Como é que vai fazer? Asfaltar, né? Então, nós, enquanto deputados, enquanto agente político, e se é para desenvolver o município, nós precisamos, sim, criar formas, criar meios, conversar, discutir, para que o asfalto chegue para nós. Agora vamos falar um pouquinho de habitação, vamos falar de conjunto habitacional. Aqui em Patos de Minas teve 2 grandes, né, recentemente, que é o Quebec e o Alto da Serra, mas ainda ficou muitas famílias sem moradias, né? No seu ponto de vista, candidata, Patos de Minas ainda precisa mais de habitação, de moradias para essas pessoas de baixa renda? Bill, eu entendo que hoje a preocupação do brasileiro é comida na mesa, moradia, acesso à saúde, uma escola de qualidade, né? Então, eu entendo ainda que ainda há demanda para moradia. Esses bairros, né, como se diz, esse programa de habitação, ele muito ajudou, ele muito contribuiu com as famílias de baixa renda. E precisamos sim, eu acho que através de um estudo, de um levantamento, a assistência social do município aqui deve ter essas demandas, com certeza. E precisamos sim, por isso que muitas vezes nós, enquanto deputado estadual, precisamos caminhar com alguém que esteja lá na Câmara Federal para a gente alinhar, debater e nos ajudar. Esses recursos, às vezes, o deputado estadual, ele não consegue caminhar sozinho. Ele precisa de alguém, que você tenha uma ligação, né, na Câmara, para a gente alinhar isso e trabalhar. Eu acho essencial, acho importante, né, que as pessoas tenham acesso à habitação. Candidata, desculpe, algumas demandas em Patos de Minas, como eu já havia comentado antes, são demandas que precisam ser resolvidas, o que precisava já de ter sido resolvidas há mais tempo, né? Nós sabemos que quando falamos em moradia, muitas pessoas aí, infelizmente, estão vivendo a Deus dará, né? E às vezes fica essa questão preocupante dessas pessoas aí, como andarilhos, pedintes, que não têm o recurso. Sabemos também que a saúde precisa ainda de melhorar e muito. Eu queria tocar no assunto que a senhora é importante, a questão do trânsito em Patos de Minas. A senhora conhece muito bem a situação nossa em Patos de Minas. Sendo eleita, de que forma a senhora pretende, algum projeto já em mente, para melhorar esse caos que é o nosso trânsito em Patos de Minas, candidata? Pois mesmo, o trânsito de Patos de Minas, a gente tem acompanhado o trânsito e vê, assim, que ele está muito congestionado, né? Principalmente nos horários de pique. Quase todos os dias, acidente com moto, acidente com vítima, e não é a questão do trauma do acidente em si. Claro que vai causar atestado, que provoca afastamento da pessoa no trabalho. Nós vamos ter outro problema, que é o hospital que vai receber esse doente, e sabemos que temos aí uma fila de espera do SUS, né, da traumatologia, da cirurgia ortopédica, que não é pequena, né? Então, nós estamos assim, caminhando e ligando uma coisa com a outra. É segurança no trânsito, é saúde. Para onde que vão esses acidentados? É para o hospital regional, muitas das vezes, né? A não ser, né, que vai para o hospital particular, mas a maioria estão lá no hospital regional. Um trauma. Vimos aí, a semana passada, um rapaz que estava há 33 dias, acidente de trânsito, lá na Santa Casa, esperando uma vaga na regional. 33 dias. Isso não são 3 semanas.
né? A fila está grande. Mas, enquanto deputado estadual, o que nós temos que pensar? Se nós que moramos aqui e conhecemos essa realidade, nós temos que discutir, sentar com o executivo, ouvindo as pessoas que são demandas. O trânsito aqui está difícil? Tá. Sabemos que precisamos, sim, fazer algo por Patos de Minas. Mas como fazer isso? Nós podemos discutir o que pode ser feito e destinar leis, emendas destinadas, por exemplo, uma via de contorno à cidade de acesso. Possível um corredor de ônibus? Um corredor, exatamente. Um corredor para desafogar o trânsito do centro, né? Esses horários de pico, né? Igual transporte escolar, o horário que estão saindo, entrando, meninos de escola, né? Que a gente está percebendo que não tá só o centro afogado, não. Os bairros também estão ficando congestionados. Época da chuva, piora, né? Aí temos aquele problema da enxurrada, buraco, né? Chuva. Então, nós podemos sim. Sabe, eu acredito na boa política da conversa. Deputado lá em Belo Horizonte não funciona. O deputado ele tem que vir para as bases. Ele tem que estar aqui e acompanhar a nossa realidade. E tem que ter um bom relacionamento também com o executivo, né? Tem que consultar, né? Eu quero ajudar. Então, ele tem que também ser demandado da população. Precisa trazer as demandas para ele também, para que ele destine essas emendas. Candidata, sabemos que aqui em Patos, também, nossas regiões aí, tem muitos andarilhos, né? Muita gente que não tem o teto, a gente até conversou agora há pouco sobre moradia, mas muitas pessoas que vêm até mesmo aqui para a nossa cidade, por ser uma cidade grande, né? Atrás de emprego. Chega aqui, não tem aquele emprego, né? E acaba ficando nas ruas, dormindo. Essa parte social que a senhora mencionou no início da nossa conversa, o que a senhora acha e o que a senhora pode estar fazendo para essas pessoas? Às vezes, falta uma oportunidade para essas pessoas que estão aí na rua? Com certeza, viu? A gente vê isso aqui, a assistência social fazendo isso, tem uma casa de promoção humana. E a casa de promoção humana acolhe, né? A ação social tem ajudado, às vezes encaminhado essas pessoas para o seu lugar de origem, né? Sempre tem ajudado. Mas eu vejo com muita preocupação a questão da inclusão social, da recuperação de pessoas, né? A gente vê, às vezes, as pessoas têm os vícios, né, do álcool, ingestão de drogas. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para essas causas. E talvez as pessoas estão passando por aqui, sente que Patos de Minas é uma cidade acolhedora, pessoas que é só fazer alguma promoção, aparece doações de roupa, sapato, e a gente vai, muitas das vezes, acolhendo essas pessoas. Mas a questão da oportunidade, né? Temos que, sim, fazer um trabalho de oportunizar essas pessoas para que elas encontrem um segmento de trabalho. Eu acho interessante ter um banco, né, as empresas acolherem, né? Como é que nós podemos ajudar? Com trabalho? É só fazer um trabalho de assistência? Só assistindo a pessoa? Como que nós podemos criar um banco de dados para ajudar e oportunizar para essas pessoas? Podemos sim trabalhar nesse sentido. Candidata, diante de tantas demandas, sendo eleita, quais seriam as suas principais, o início de trabalho da senhora assumindo a cadeira, diante de tantas demandas em Patos de Minas? Quando a gente fala de andarilhos, de segurança pública, de meio ambiente, de moradia, de saúde, assumindo uma cadeira, o candidato, qual seria o primeiro passo da senhora para resolver algumas questões aqui de Patos de Minas? Verdade, você falou assim, enquanto assumindo, né? A primeira coisa, a gente nem tem que ser eleita, né, para trabalhar. São tantas causas, né, que a gente entende que são deficitárias, que a gente pode trabalhar, né? Como eu falei do acesso à saúde, a gente não pode nem citar assim, eu quero trabalhar para essa e essa e essa causa, né? Porque a gente tendo oportunidade, a gente quer ter um olhar, como se diz, né? Um no peixe e outro no gato. Porque não dá para isolar as outras causas, né? Eu já citei assim a questão da saúde, do pequeno produtor rural,
falamos da habitação. Então, a gente precisa estar atento, são as demandas que pede a nossa região, né? Então, a gente tem que destinar. Eu, por exemplo, quando eu trabalho com a educação, eu vejo a questão do acesso ao ensino superior, muitos jovens com dificuldades para terminar um curso superior. Isso eu vivi com meus filhos. Eu tive dificuldade de manter 2 jovens na faculdade, fazendo curso superior. Porque não é só pagar a faculdade. Você tem despesa de transporte, alimentação, da moradia. Isso tudo é muito dispendioso. Então, eu vejo isso com tantos bons olhos, criar uma bolsa, um fundo para dar, não para dar, mas um fundo para gerar um desconto para facilitar que o jovem ele termine o seu curso superior. Entendeu? Da mesma forma, como que nós podemos trabalhar sobre a questão da habitação? Discutindo, a gente precisa estar atento no município, ter um bom relacionamento, ter uma boa entrada com as pessoas que estão na base. Certinho. Já nós estamos chegando já no fim aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Senhora, essas eleições, nós já estávamos conversando aqui off, ela tem muita coisa em jogo, né? E aqui em Patos de Minas nós temos muitos candidatos, muitos, mas são muitos, inúmeros candidatos. A senhora acha que não tá faltando essa desunião política, né? Porque eu acho que na minha visão, é a minha opinião, acho que é muito candidatos, né, para poucas vagas, né? Então, o que a senhora acha? A senhora acha que não está exagerado esse número de candidatos aqui na nossa cidade? Fora o Esmar, os outros, né, de outros paraquedistas que falam que vêm aqui e pegam voto. A senhora acredita que falta essa união política aqui na nossa cidade? Candidato, só para fazer um adendo em relação à pergunta do Bill, complementando a pergunta dele, não está faltando um líder político em Patos de Minas na sua visão também, não? Então, primeiramente que eu vou responder o Bill aqui, eu acho que bom que nós somos muito, pelo menos nesse cenário atual, porque assim o eleitor, ele tem opção de olhar o perfil de cada candidato. Mas aí, candidato, vai ficar muito dividido e fazer depois ninguém é eleito. As suas escolhas. Aí você me perguntou, Esmar, não está faltando liderança para fazer essa política de colisão? Muito bom. Eu vou responder também. Sabe por quê? Nós estávamos conversando exatamente isso. Nós tínhamos, algumas décadas atrás, né? Não estou falando apenas de Patos de Minas. Eu estou falando da noção de política que a gente tinha antes. Tinha pessoas de consenso, tinha pessoas moderadas que sentavam, analisavam, falavam, olha, vamos conversar. Nós precisamos ter sim um representante, mas tinha esse mediador, tinha essa pessoa que ela era respeitada na política e ela conseguia conversar de todos os lados. Porque a gente não pode dividir as pessoas, nós não podemos formar grupos, né? Nós estamos vendo aí a nível nacional, quem é A, quem é B, isso não é bom. Isso não acrescenta, isso divide. E quem muito divide, espalha. Isso que você colocou, Esmar, isso é fundamental. Talvez esteja, sim, faltando lideranças, pessoas que entram em todos os grupos e faça o que é melhor, não para a sua empresa, não para o seu negócio, não para o seu segmento, mas pessoas que estejam preocupadas com a população. Por que deu essa quantidade de candidatos? Porque às vezes eu, Carlúcia, eu quero ser ouvida, eu acho que eu posso somar por Patos de Minas, mas nunca fui consultada. Então, se você não colocar o seu nome, você não terá oportunidade de ser ouvida. Então, acho que a consulta, nossa, aqui tem pessoas líderes, vamos ouvi-la, vamos entender qual que é a pretensão dela. Ela deseja, ela é uma pessoa que faz um trabalho bacana, vamos convidar, vamos chamar para uma convenção a nível de município e vamos ouvir as pessoas. Então, quando a pessoa se sente também que ela quer o espaço dela e que o espaço dela não é aberto, ela se posiciona.
Então, muito bem a sua pergunta, adorei. Falta, sim, liderança para fazer uma política de colisão a bem da nossa região. Candidata, 25 minutos em ponto, cravado, né? A gente quer agradecer a senhora pela presença e a senhora agora tem 3 minutinhos, né, para fazer as suas considerações finais. Tá valendo a partir de agora. Hoje eu quero falar especialmente com as pessoas que estão indecisas, com os jovens que estão votando pela primeira vez. Num grupo de 1.500 pessoas, eu tenho um dado que 42 jovens, eles acreditam na influência das redes sociais como decisão nas eleições. E eu queria convidar você, jovem, que está votando pela primeira vez, ou você que está indeciso, não sabe quem votar, eu te convido a acessar as minhas redes sociais, Carlúcia Ferreira. Eu tenho lá propostas, eu tenho gerado muito conteúdo, eu tenho procurado, andado, ouvido pessoas e colocado aquilo que eu quero trabalhar, as minhas propostas de trabalhos, né? Tenho as imagens das comunidades que eu tenho visitado. Vai lá, entre nas minhas redes sociais. E mais do que isso, nós temos aí pessoas também que estão identificando, votando pelo perfil do candidato. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que tem gerado conteúdo com maturidade e com experiência nas bandeiras, nas causas que eu defendo. E quero muito poder contar com o voto, com o apoio das famílias, dos jovens, das pessoas que estão indecisas. No dia 2 de outubro, vote Carlúcia Ferreira, deputada estadual 70999. E quero dizer mais, eu tenho uma proximidade muito grande com a deputada federal Grace Elias. Ela sempre tem atendido Patos de Minas através de mim e através do Domingos, né? E como eu já falei, o deputado estadual, ele não tem força sozinho. Ele precisa de alguém lá na Câmara. E sempre que a gente procura a deputada federal Grace Elias, ela tem nos ajudado. Grace doou, na época da pandemia, os ventiladores para o Hospital Regional. A Santa Casa tem 30 leitos habilitados, foi trabalho da deputada. E a habilitação da casa, lá da Clínica dos Rins, também foi trabalho da deputada. Então, Carlúcia Ferreira, 70999. Um forte abraço a todos.